Muito bem. Bom dia a todos, né? Pessoal, eu estou gravando nessa sexta-feira aqui que eu acabei esquecendo, né? Durante a semana aí de estar gravando um videozinho para vocês sobre transformada de Laplace, né? A gente está trabalhando nesse instante. Então, na última sexta-feira, nós trabalhamos com transformada Laplace, chegamos a discutir, deixa eu lembrar aqui, a translação, isso, fizemos uma discussão de translação e de transformada de Laplace da derivada. Então é isso, eu vou fazer aqui apresentar para vocês um vídeo de um semestre anterior que ajuda aí nas aulas remotas, né, para quem está remoto, tá certo? Abraço a todos. Qualquer dúvida, me procure. Que dão, principalmente de forma contínua, né? Que aí a gente já consegue resolver algumas equações diferenciais. E aí depois a gente dá continuidade ao conteúdo e volta ao grupo de equações diferenciais. E aí fechamos a parte de transformado Laplace. Eu espero que a gente precise pelo menos aí de mais uns, pelo menos aí mais um, nós estamos no dia 24, que a gente pegue mais umas aí que na última semana ou 2 semanas, né? 2 semanas, aí na última semana vocês façam uma prova sobre Laplace, né? E aí a gente pelo menos fecha essa primeira parte do Laplace, e aí na volta das aulas, né? A gente já entra no último tópico, que são as transformadas de Fourier, certo? Bom, o aparelho agora ligou aqui, vocês me digam aí se tá ok, né? Se está funcionando legal, se o áudio está dando certo, porque agora eu estou numa garagem aqui, né? Improvisei um espaço numa garagem aqui, então às vezes o sinal não fica legal. Mas vamos lá. Então, para iniciar essa história de translação, eu preciso trabalhar com vocês aqui, uma primeira ideia aqui, vou usar o GeoGebra, o que seria uma função, né, transladada, né, ou um gráfico que trabalha com translação. É o seguinte, eu vou fazer aqui uma função qualquer, vou dizer que essa função ela é seno de x mais a. Aí o GeoGebra vai definir o valor para A automaticamente, está ali, né? Então, olha só, ele me definiu aqui um valor para A, né? E aí eu posso vir A, então A nesse momento ele é positivo, né? Agora está regredindo, né? É legal vocês enxergarem o que acontece quando A é positivo e quando A é negativo. Então, para isso, vamos pegar um valor para A qualquer aqui, vamos supor que o nosso A vale 1. Eu tenho x mais 1, certo? Se eu digito a função seno, o que está em vermelho é a função seno, né? Então, quando eu valores para A positivo, o verde tem a ver com A. Então, quando A é positivo, olha para onde vai o nosso gráfico, né? Então, quando A é negativo, né? Positivo, eu vou para a esquerda. Negativo, né? Eu vou para a direita. Então, quando nós vamos estar vendo lá do ponto de vista, não é nem x mais a. Lá vai aparecer como x menos a. Então, se for x menos a, vai ocorrer exatamente o contrário. Quando o meu a for positivo, ó, eu estou transladando, estou empurrando o gráfico, né, para a direita. Né? Legal vocês perceberem que num dado momento o gráfico se sobrepõe. Olha lá. Então, zero, óbvio, né? Mas para menos 1 também eu consigo um certo valor ali, que eu coloquei o mínimo aqui, mas eu consigo mudar isso. Eu consigo, por exemplo, dizer que o meu A vai... Deixa eu ver se eu tenho um intervalo aqui avançado. Não. Eu queria mudar o intervalo aqui. Posição, não. Não é aqui, não.
Bom, mas já deu para vocês entenderem ali qual é a lógica, né? A ideia ali é mostrar que quando A é negativo, né? Ó, A positivo, estou indo para a direita. A negativo, estou indo para a esquerda. Mas isso só acontece porque aqui está como x menos A, o seno de x menos um número. O x representa o ângulo, certo? Então, essa é a ideia de transladar. Eu podia chegar aqui e pegar uma outra equaçãozinha qualquer, né? Sei lá, vou pegar aqui 2x ao cubo, né? Está lá uma função cúbica, né? E aí, nesse instante, isso aqui para cá, olha, pronto. Olha lá. Então, ali está uma funçãozinha cúbica, né? E o meu não tem, né? Então, vamos transformar isso aqui em 2x a... Não é isso que eu queria, não. Vou colocar aqui ax ao cubo. Pronto. Isso vai dar certo. Não vai, porque tem que ser a ideia do x menos a. Né? Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui de outro jeito. Vamos colocar assim, x menos a ao cubo. Pronto. Peguei a função e elevei ao cubo. Está em verde aqui, tá certo? Bom, olha lá. Então, o que está acontecendo nesse instante? É como se aquele gráfico vermelho tivesse sido empurrado na horizontal. É isso que a gente chama de translação, né? Então, a translação, ela se dá dessa forma, né? Aqui, como é 2, vamos colocar um 2 aqui, que aí fica certinho. 2. Pronto. Agora sim, ó. Eu tenho 2, só que a variável x está com x menos a, ou seja, eu tenho ali uma translação. Quando A é Quando A é negativo, estou elevando o gráfico para a esquerda, tá certo? Estou empurrando em relação ao eixo. Então, essa é a ideia de transladar, né? Então, transladar um gráfico significa aquela forma, né? Fazer uma translação em relação ao eixo horizontal, né? Estou empurrando no eixo horizontal. Acho, aí seria diferente. Aí bastaria voltar aqui nesse GeoGebra aqui e fazer tirar esse gráfico do lugar, bastaria somar, por exemplo, com A aqui. Isso. Então, se eu somo com A, aqui também, aqui vamos deixar assim, só para vocês entenderem aqui a lógica, né? Então, ó, então, uma função mais A, então perceba que quando A é positivo, ó, eu estou simplesmente somando, né? O valor do Y, tá certo? Agora eu tenho uma translação, ó, em relação ao eixo Y, né? Então, eu estou transladando o gráfico na vertical, correto? Enquanto no outro caso, a gente fez uma translação horizontal. Então, essa é a ideia de transladar, beleza? Então, olha só. O primeiro teorema da translação vai dizer o seguinte, olha, se eu tenho um número A, então a transformada de uma certa função f de t, que eu não conheço, mas que está multiplicando por uma função exponencial e elevada a t, né? Então, essa uma translação. Que translação que é essa? S menos A. Então, aqui é importante ressaltar que a gente está acostumado com, das aulas anteriores, né? A gente está acostumado a ter essa interpretação, olha, que é a translada, né? De uma função, né? Tá certo? Ela é usando a integral, tudo mais, né? A gente chega numa transformada Laplace que troca a variável s pela variável t pela variável s, né? Então tem a transformação
E aí, no final das contas, a gente tem uma expressão aritmética em função de S, ou seja, uma função que depende apenas de S, tá certo? E que partiu em função de T, né? Bom, então o que está sendo dito ali, né? O caminho, né? Para gerar essa translação, né? Esse tal de S menos A, parte-se, além da f de t, parte-se uma exponencial elevado a, como se fosse aí uma espécie de fator, né? Então, nós temos aí um fator, que é um fator exponencial, que aplica, ou seja, multiplicado pela função, gera na transformada Laplace uma translação horizontal. Então, é essa a lógica, tá? Então, é isso que está sendo dito aqui, em que a transformada, óbvio, a gente já sabe, é quando parte-se uma f de t, tá certo? Opa, olha o Pedro aí. Bom, então vamos lá. Então, no primeiro instante, o que a gente quer mostrar ou provar aí, né? Que, de fato, né, conhecida aí uma transformada de uma certa função f de t, seja ela qual for, né? Ao multiplicar, então, essa função, a gente tem como resultado uma transformada com uma translação. Lá chamamos de A, aqui de B, vai dar na mesma, tá? O A e B aí querem dizer a mesma coisa, beleza? Então, é E elevado a t, f de t, dá na mesma. Então, nós queremos, nesse instante, provar que isto é verdade. Então, vamos lá. Então, a ideia aqui é partir da premissa que a gente já sabe que Laplace de uma certa função, né, diz que é a integral de 0 a infinito e elevado a st vezes a função dt, certo? Então, isso é o que a gente utiliza para calcular a transformada Laplace. Beleza, de uma dada função. Então, isso vocês já viram, não é estranho para vocês. Qual é o detalhe? Essa e elevada a t, é óbvio que a minha função muda, né? Então, estou considerando essa função nesse instante como sendo e elevado a t vezes uma certa função, certo? E aí eu estou em busca agora da transformada desta função, certo? E aí, do ponto de vista prático, o que é a transformada dessa função? É a integral de 0 a infinito, né? E menos st, só que agora é a função g, né? Opa, desculpa, não é g de x, né? G de t. Lembrando que a nossa variável de partida, né, é sempre t. Tá aí. Então, isso que está aqui é isso que está aqui, tá certo? Que é a... né? Se eu faço isso, então eu já sei que nesse instante meu objetivo é esse aqui, ó, e elevado a menos st. E quem é a minha função g? Minha função g é e elevado a t, f de t, dt. Beleza? Então, esse é fácil. Esse a gente já consegue juntar aí os exponenciais, então eu tenho uma exponencial, multiplicação na mesma base, eu somo os expoentes, então eu vou ter menos st mais at, né? Isso é o meu expoente, f de t dt. Também já dá para observar que esse expoente tem uma variável comum, né? E aí o que eu vou fazer é simplesmente me aproximar daquela ideia da nossa transformada Laplace. Então, eu vou dizer que isso aqui é E elevado a menos, vamos colocar aqui menos, vamos colocar o T em, bom, tá bom, vamos colocar o menos aqui, ou melhor, vamos colocar o T primeiro em evidência para vocês não se perderem. Você coloca o T em evidência, né, fator comum, eu vou ter ali menos S mais A, certo? No primeiro instante, apenas coloquei o fator comum aí, que é o T. Só que é o seguinte, como é que é o jeitão da nossa transformada? A nossa transformada,
olha só, isso que está aqui se aproxima dessa ideia aqui, ó, né? Que é exatamente a transformada. Vou colocar um azul, que vocês entendem mais fácil, ó. Aqui o que está faltando, então? Eu tenho menos S vezes T, correto? Eu tenho menos a variável S vezes T. Então, o que eu vou fazer lá é simplesmente trabalhar com aquela ideia. Quer dizer, eu vou de 0 a infinito e eu vou colocar um menos aqui, ó. Então, menos alguma coisa, então menos quem? S menos A, que é como se fosse lá o menos S, tá certo? Vezes T. Perceba que eu não mudei nada, então, ó, permanece o mesmo, tá certo? F de T dt. Do jeito que está aqui, né? Se eu considero, por exemplo, considerando, né? S menos A igual a alguma coisa, sei lá, igual a θ, né? Isso aqui agora fica integral de 0 a infinito e elevado a menos θt f de t dt. E olha só, isso que está aqui, o θ é como se fosse o nosso S. O θ é exatamente como se fosse o nosso S, né? Então, pode-se dizer nesse instante, transformado Laplace, então isso que está aqui é a transformada Laplace. Na verdade, isso daqui é a transformada da variável θ, né? E θ, por sua vez, quem é? Θ, por sua vez, foi dito aqui que θ é S menos A. Pronto. Está aprovado. Está aprovado. Partindo, né? Uma certa função, onde ela é uma exponencial V, de fato, né? Nós temos aí uma transação. Ó, a gente já sabe que isso que está aqui, né? Não preciso nem calcular, porque isso aqui já coisa desse tipo é uma transformada. Um detalhe é que eu troquei a variável S por θ. E θ, por sua vez, é S menos A. Então, transformada de S menos A. Então, quando aparece essa história de S menos A, o que a gente está diante é de uma translação, né? Então, a gente pegou uma F de S e transladou em A unidades para a direita, com aquela ideia daquele gráfico. Então, se eu tenho um gráfico qualquer, Laplace, que é um gráfico, tá certo? O único detalhe é que a gente chama o x de S, é isso, tá? E aí, nesse instante, a gente tem uma translação do gráfico dessa transformada. Então, essa primeira ideia, então, me permite chegar a esse entendimento aqui, né? Que isso é verdade, e se isso é verdade, né? E se isso é verdade, alguns chamam de sigma também, né? Então, vamos buscar aqui, fazer um print aqui. Nossa. Vamos lá. Vou mandar um arquivo novo aqui. Pronto. Então, nesse instante, eu quero resolver questões como esta. Olha, perceba que, né, a minha função, ela tem nesse instante uma exponencial vezes uma certa função, que nesse caso é t ao cubo. Né? E se eu quero calcular a transformada desta função,
se é uma exponencial vezes uma certa função, então eu já sei que isso aqui é uma translação, correto? Eu tenho aqui, então, a propriedade da translação. O que vai dizer a propriedade da translação? Bom, aí eu, né, com muita facilidade, que quem é o meu A nessa história também é importante vocês observarem esse detalhe. Então, que era, né, a história do A. Observe que o A estava sempre junto aqui, ó, da exponencial, tá certo? Eu tenho menos S menos A. Então, o A está aqui, ó, ou menos A está aqui, tanto faz, certo? Então, significa que o meu A ali naquela história toda é quem? Né? Então, quem é o A que a gente tem aqui? O A passa a ser exatamente esse 4. Tá? Agora, eu preciso também enxergar, né, quem é t ao cubo, né? Então, imagine que, lembre que essa função que está aqui, ela é a nossa f de t. Talvez eu falei com vocês aqui, chamar de f de t, né? Mas eu podia chamar isso aqui de g de t. Vocês estão acostumados com f de t. Vamos supor que a nossa f de t é exatamente o t ao cubo, né? Quem é a minha transformada de t ao cubo? Tabela, a gente resolver esse tipo de questão de forma direta, né? Então, quem é t ao cubo? Tá aqui embaixo, aqui, turma, lá embaixo, ó, t elevado a n, e, ou melhor, nem aqui, né? Tá aqui em cima, aqui, ó, t elevado a n. O que é t elevado a n? T elevado a n é n fatorial dividido por s elevado a n mais 1, correto? Então, eu propriedade aqui. Daqui a pouco vocês vão entender que já está lá embaixo. Aqui. Pode utilizar essa aqui. Então, é n fatorial dividido por s elevado a n mais 1, desde que meu n seja um número natural, né? Bom, então, n fatorial, lembrar aí. Então já sei que isso que está aqui, né, me leva para onde? N fatorial, né? Então, 3 fatorial dividido por s elevado a 3 mais 1. Na verdade, 6 sobre s a quarta, né? Então, isso é quando parte uma função t ao cubo. Deixa eu ver se alguém está tentando adentrar aí, porque tem esses problemas aí, né? Olha aí, é o doutor João. O João estava... Bom, então, o que eu vou fazer? De fato, quando eu multiplico a função por uma exponencial, eu tenho, então, uma translação, correto? Onde? Em S, né? Ao invés de... Temos, então, S menos 4. Então, isso me permite dizer com facilidade que a minha transformada de e elevado a 4t, t ao cubo, vai me levar diretamente para onde? Conta da função exponencial. Então, ficará S menos quem? Menos 4 elevado a 4. Então, no lugar do S, ficou S menos 4 elevado a 4. E aí, obviamente, que essa é a resposta, não preciso resolver mais nada, né? Mas só para mostrar que a tabela também me permitiria resolver de forma direta. Observe que lá no final, olha lá no finalzinho está lá, ó, t elevado a n e elevado a at. Quem é o meu n? 3. Quem é o meu a? 4. Então, eu poderia perfeitamente, a partir, então, da tabelinha da transformada do ACE, né, resolver de forma direta.
O mais importante é enxergar que esse S menos A é, na verdade, uma translação, tá certo? Por conta da função exponencial. Então, onde tiver, turma, aqui a função exponencial, é, na verdade, uma translação. Então, daí agora vocês conseguem entender por que esse primeiro que está aqui, né? Olha lá. Esse primeiro que está aqui é 1 sobre S. Aí o próximo é 1 sobre S menos A. Ora, se eu pegar aqui e elevado a AT e multiplicar por 1, é a translação. Onde eu tenho um AT, então eu tenho um S menos A. Correto? Então, onde tiver exponencial, vocês vão enxergar que tem uma translação. Ó. Tem exponencial, tem translação. Tem exponencial, tem translação. Certo? Sempre nessa lógica. E aí, óbvio que, pensando por essa linha de raciocínio, né? Eu consigo com facilidade calcular essa primeira questão e eu consigo calcular também de forma direta essa segunda questão. Essa segunda questão que está aqui, vamos resolver direto pela tabela. Então, o que está sendo dito lá, né? Eu quero a transformada de e elevado a menos 5t cosseno de 4t. Bom, eu quero uma exponencial que multiplica cosseno, certo? Vou lá na tabela e identifico o que acontece quando eu tenho esta situação. Opa, deixa eu melhorar aqui. Aí. Então, o que acontece quando eu tenho uma exponencial e uma função cosseno? Ela está aqui embaixo, aqui, ó. E elevado a t, né? Cosseno de bt é S menos A, o quadrado de S menos A, mais B quadrado. Eu posso chegar aqui e utilizar essa tabela direto, tá certo? Então, o importante é saber quem é A e quem é B. Então, observe quem é o A e quem é o B no nosso exemplo, né? Então, o meu A nesse instante, ele vale menos 5, né? E o B vale 4, correto? E aí, utilizando a tabela, está dizendo, de novo, vamos decorar a tabela. Então, vamos lá. Então, vai dar S menos A. Então, S menos A, portanto, S menos menos 5, passa a ser S mais 5. Vamos melhorar o 5 aqui, né? Dá para entender como 5? Dá, né? Deixa eu melhorar esse 5 aqui. Peraí. Meu 5 está danado. Pronto. S mais 5, que vem do S menos A, sobre quem? Sobre o quadrado de S menos A mais B quadrado. Bom, ficou fácil. O quadrado de S menos A, então é o quadrado de S menos A, que na verdade é o S mais 5, né? Mais B quadrado. O meu B é 4, portanto, 16. Fechou. Então, essa é a resposta do exercício 2, do exemplo 2 aí colocado, tá certo? Então, vocês observem que o primeiro eu tentei mostrar a translação, né? E o exercício 2 eu já fui lá na tabela. Opa, diga. Só me explica ali no exemplo 1, aquele 3 fatorial, por que ele virou 6, que eu não lembro. Não me lembro mais dessa parte. Ah, sim. Que é t elevado a n. Ó. Então, t elevado a n, então, quando a gente pega uma função t elevado a n, tá aqui, ó. T elevado a n, beleza? É o n fatorial dividido por s elevado a n mais 1. Essa função que está aqui, a gente iniciou provando ela como t elevado a 0, que é 1, e t elevado a 1. Beleza? T quadrado, não sei se fizemos também t quadrado, né? Mas, sim, a partir destas iniciais, a gente consegue chegar nesta, né? Então, toda função t elevado a um expoente natural, tem a possibilidade também desse expoente ser decimal, mas aí envolve um outro tipo de fatorial, que a gente chama de distribuição gama, que é a ideia de fatorial mesmo, tá? Então, por enquanto, aqui é um n simples mesmo, é um n natural, tá?
Então, o N pode ser 0, 1, 2, 3, assim vai. Beleza? Então, é só ir na tabela e identificar que você tem o T elevado ao cubo, né? Então, T ao cubo é 3 fatorial dividido por S elevado a 3 mais 1. Tudo bem? Sim, mas aí esse 3 fatorial lá na resposta final virou um 6, por que motivo? Sim. Ficou 6 sobre alguma coisa. Isso. Isso, vamos lá. Vamos lembrar aí. Vezes 1. Sempre. Certo? Que dá 6. Ah, beleza. Se Beleza? fosse um 4, era Se só fosse fazer 5, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Perfeito. Isso a gente costuma chamar em matemática de permutação completa, né? Imagina que você tem, sei lá, vamos pensar assim, você tem 3 objetos para escolher. Aí você escolhe o primeiro entre 3. Certo? Escolheu. Olha lá. O segundo você vai escolher entre quantos? Entre 2. E só sobra 1. Então, o produto fundamental da contagem vai dizer que existem 6 possibilidades de você escolher esses 3 objetos. Certo? Você pode beleza, dizer quem é o não primeiro, lembrava mais dessa parte. terceiro. A ordem. Tudo bem? Beleza, obrigado. Então, é essa lógica, tá? É essa lógica que a gente costuma dizer que é uma aplicação direta aí do fatorial, tá? Bom, então vocês perceberam, então, turma, que toda vez que eu tiver uma exponencial, tá certo? Significa que ali eu tenho uma translação. E é isso que eu comentei agora há pouco, que justifica dizer, né, que esta transformada, tá certo? É como se eu tivesse aqui quem? O número 1, né? Então, na verdade, essa transformada eu já consigo dizer direto quanto que ela vale, né? Então, eu tenho daqui, né? 1 sobre S menos A. Né? Por quê? Porque quando eu calculo Laplace para o número 1, né? Lá na tabela, isso dá 1 sobre S. Né? Então, o que foi feito? Foi feito, na verdade, uma translação em A unidades à direita. Por isso que aqui é S menos A. E essa daqui em particular, nós chegamos a resolver ela do ponto de vista da integral, né, em aulas anteriores. Mas aí vejam que, né, se eu tenho uma... Então, turma, isso mostra a importância das exponenciais. Né? Então, a exponencial, ela tem uma característica muito importante nas transformadas na Laplace. Né? Ela vai trabalhar com essas translações e outras questões que vêm mais adiante. Mas, de imediato, a gente consegue ver uma aplicação direta, que é essa linha de raciocínio que envolve a translação. Bom, vou voltar aqui. Então, aqui, beleza. Então, fizemos esses dois. Maravilha. Né? E aí, agora nós vamos... Deixa eu só apagar isso aqui, que eu não estou gostando disso daqui. Olha aqui, dando esse vermelho aqui, tá? Peraí. Deu tilt aqui. Peraí. Deixa eu dar um... Não salvar. Eu vou abrir de novo aqui, porque não ficou legal. Continua na tela aqui, mas que danada é isso. Espera aí, deixa eu fechar isso aqui, vamos ver se agora vai. Aê! Agora foi. Coisa chata. Fazendo traquinagem, né? Pronto, resolvemos. Beleza. Então, essa primeira ideia, então, é a ideia principal, que é a translação, tá certo? Então, toda vez que tem uma exponencial, multiplica uma função, e eu quero calcular a transformada Laplace, eu tenho ali, então, uma translação. Beleza. Que, nesse instante, é uma primeira translação. Teremos outras mais adiante, tá? Bom, a segunda parte é a transformada de uma derivada. Então, a ideia hoje é trabalhar com vocês essa parte da translação. E agora, uma segunda parte, a transformada de uma derivada. Né? Ou seja,
Quando a minha função for uma derivada, como é que eu faço para calcular a transformada desta derivada? Então, está aqui colocado em termos de texto aqui para vocês, é assim, se eu tenho uma função, se eu tenho a primeira derivada, e se eu tenho a enésima menos uma derivada, né, e se todas elas forem contínuas, naquela ideia de zero a mais infinito, né, as famosas integrais impróprias, né, de ordem exponencial. E se a minha enésima derivada, né, e todas trabalhando em função da variável t, for contínuas por partes, então o legal aqui é perceber que ele está dizendo que, que estas derivadas elas podem ser contínuas e elas também podem ser contínuas por partes. Na aula que vem, ou na outra aula, vocês vão ver um pouquinho dessa história de continuidade por partes. Aquele intervalo. Mas veremos mais adiante. Mais interessante é dizer o seguinte, ó, vale tanto para funções contínuas quanto para funções contínuas apenas num certo intervalo, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui, por contínuas por partes. Bom, o que está abaixo aqui está dizendo assim, a transformada de uma enésima derivada, né? Então, S elevado a N, esse f de S já não é estranho para vocês, porque se é a transformada do Laplace, menos S elevado a N menos 1, f de 0, opa, começam a surgir valores aqui, ó, tá vendo? Começam a surgir valores para a variável t, né? Como parte o f de t, observe que eu tenho a primeira derivada calculada em 0, a enésima menos uma derivada calculada em 0. Então, daqui, turma, surgirá uma primeira ideia do que a gente chama aí de problema de valor inicial. Onde tem problema de valor inicial? Lá nas nossas equações diferenciais. Então, vocês resolveram, em semestres anteriores, equações diferenciais que trabalhavam a ideia de problema de valor inicial, onde eram dados os valores iniciais, o t era zero, né, tanto para a própria função, quanto para a primeira derivada. Era isso que a gente fazia lá. Mas vamos chegar nesse caso, que na próxima aula a gente vai trabalhar exatamente essa ideia dessas equações diferenciais com problema de valor inicial. Mais resumida aí, PVI, né? Mas é mais interessante lembrar que é sempre uma equação diferencial que trabalha com valor inicial, certo? É um problema que tem valor inicial. Bom, qual que é a proposta aqui, né? Nós vamos demonstrar, né, que a transformada da primeira derivada é, na verdade, S vezes a transformada dessa função menos y calculada em zero. Esse y é, na verdade, a nossa f de t. Eu vou substituir y por f de t, que fica mais fácil para vocês entenderem, tá certo? Aí a demonstração está dizendo assim, olha, a minha transformada da derivada na verdade, substituir aquela f de t pela derivada, né? E depois calcular um certo m tendendo a infinito. Vamos trocar esse m aí por t, que é mais fácil, tá? Então, t tendendo a infinito. E é isso que faremos agora. E aí, vocês estão vendo aqui embaixo, assim que ele está dizendo, ó, usando o método de integração por partes. Então, nós vamos ter que entrar na integração por partes, né? Bom, vamos lá. Então é o seguinte, ó, nosso objetivo agora é calcular a transformada do Laplace de uma primeira derivada, de uma certa função, certo? Eu já sei que a transformada do Laplace diz que isso é integral de 0 a infinito, e elevado a menos st, que multiplica a função. Quem que é a função agora? É a minha primeira derivada. Certo? Bom, aí, como vocês viram lá, foi até dada essa dica, né? Para resolver essa integral, eu preciso trabalhar por partes. Então, por partes, para resolver essa integral, o que faremos? Eu vou dizer que u é essa função, e elevado a menos st, né?
E dv é f de t' vezes dt. Certo? Bom, aí num primeiro instante, vou colocar um azul que eu acho que fica melhor. Bom, para integral por partes, a gente precisa de u, v, du, dv, né? Então, aqui eu vou precisar da derivada de u em relação à variável t. A derivada nesse instante, eu já sei que é menos se elevado a menos st, já calculamos em aulas anteriores, né? Então, du é, na verdade, menos se elevado a menos st, que multiplica dt. Isto é du. Isto é u. Isto é dv. Falta v. V a gente já sabe que é a integral de dv. Ou seja, a integral de f de t' que é derivada dt. Bom, aqui, turma, tem uma questão importante que é aquela que vocês devem lembrar que toda vez que a gente calcula uma integral, né? Uma integral simples, por exemplo, sei lá, x ao cubo, né? Dx, a gente já sabe que isso é x à quarta sobre 4, mais c, né? Mais uma constante. Bom, por que isso é verdade? Isso é verdade porque se você derivar essa função, você volta para cá, correto? Então, vou chamar essa função aqui de f de x. Tudo bem? Quem é que está aqui? Quem está aqui é, na verdade, f' de x. E isto é f de x. Né? Então, se eu derivo essa primitiva, isso me leva para x ao cubo, que é a derivada. Né? Então, veja. A integral da derivada dessa função dx, é a própria função. Né? Então, isso me permite dizer com facilidade que o meu v é, na verdade, quem? F de t, mais uma constante que não utilizamos nesse instante. Certo? Beleza? Então, essa é a ideia principal da integral. Eu tenho uma certa função em que a integral da derivada dessa função diferencial em relação à variável trabalhada, a variável essa integral. Bom, mas o mais importante, então, é que eu tenho o valor do v. O v é o meu f de t. Bom, tendo, então, esses quatro, então isso aqui já me permite, então, ir para a integral por partes, que diz o quê? Que diz que o dv é igual a o v menos a integral de v du. Né? Certo? Vou apagar isso aqui. Bom, quem é o u? U é e elevado a menos st. Vezes v. Quem é v? F de t. Correto? Menos a integral de v, que é o f de t, vezes du. Quem é du? Du é menos s e elevado a menos st. Vamos colocar o dt para fora, vocês já interpretarem que, de fato, isso aqui é uma integral, está trabalhando com a variável t. Certo? Bom, quem é variável, quem é número, né? Então, essa é a parte importante, né? Aqui eu não consigo, nesse instante, fazer nada. Então, isso aqui continua sendo f de t. Aqui sim é que eu consigo melhorar. O meu menos s não tem nada a ver com a variável t. É número, correto? É constante, né? Então, essa constante vai para fora da integral. Por conta do menos que está lá fora, então a gente passa a ter mais s integral, né? Vou trazer esse e para cá, vocês já vão entender por quê. Né?
ao trazer esse E para cá e mantendo o F de T, quem é isso? Isso, na verdade, é a nossa transformada Laplace, né? Então, isso que está aqui é f de s, certo? Então, da integral só resolvemos por partes, mas agora, de fato, eu posso resolver essa questão de zero a infinito, né? Então, agora, eu consigo dizer, então, né, que a nossa integral de zero a infinito e elevado a menos st, primeira derivada dt, por partes, está dizendo, então, que é tudo isso aqui, e elevado a menos st, vezes a função. Como está somando aqui, turma, eu já posso interpretar que aqui eu vou ter um intervalo de zero a infinito, correto? Está somando, eu posso interpretar como a soma, né, desses dois intervalos calculados. Ou, se quiser, pode calcular tudo no final, não tem problema. O detalhe é que vai acontecer aqui agora. Olha lá, mais S, que multiplica quem? Eu já sei que isso aqui é F de S. No intervalo de zero a infinito, percebam que a nossa variável é t e não s. Então, na verdade, s vezes f de s é um número. Então, eu não preciso calcular de zero até infinito, porque eu já sei que é aquele número. Então, esse aqui é um número que eu não preciso calcular nesse intervalo de zero até infinito, né? Eu só preciso calcular, então, essa primeira parte. Por isso que eu separei ali, para ficar mais fácil o entendimento. Então, aqui a gente tem o limite da variável t tendendo a infinito, né? Dessa expressão que está aqui, f de t, no intervalo que vai de 0 a t, né? Aqui é onde entra aquela discussão da aula passada, né? Então, em que momento que esta função converge? Ela converge quando eu tiver uma exponencial elevada a um expoente negativo, né? E aí eu terei 1 sobre e elevado a esse expoente positivo, e aí, de certa forma, né, o limite tenderá a zero. Então, aqui é importante a gente enxergar, então, essa condição que é muito importante. Ou seja, o menos S de t, que é o que está aqui, né, tem que ser negativo, tá certo? Para esta função ter um limite que converge para zero. Se menos st é menor que zero, então st é maior que zero. Tá? A ideia de multiplicar tudo por menos 1 ou carregar o menos st para o segundo membro, tanto faz, certo? E aí tem um detalhe. T, como vai de 0 a t e t é infinito, né? Obviamente que o meu t ele já é positivo. Né? Então isso me leva à conclusão que o s tem que ser maior que zero. Então, todas as vezes que o s é maior que zero, o que vai acontecer com esta função? O limite dela tende a zero. Isso para t tendendo a infinito, tá certo? O extremo, né? Então, isso que está aqui está dizendo o seguinte, olha, que ao substituir por t, que tende a infinito, vai dar zero. Menos quem? Agora eu vou substituir por zero. Ao substituir o meu t por zero, esse e elevado a menos s vezes zero vai dar 1, correto? Então eu vou ter 1 que multiplica quem? F de t. Mas quem é t nesse instante? É zero. Tá? E aí, se eu continuar aqui, do jeito que está aqui, isso aqui é um número, mais s vezes a transformada do Laplace. Pronto, chegamos numa conclusão que é a seguinte, olha, o que é a transformada da primeira derivada? A transformada da primeira derivada de uma certa função é, na verdade, S vezes a transformada do Laplace menos a função f de t calculado em zero. Certo? Isso aqui a gente poderia também deixar
assim para ficar mais fácil de entender. A função calculada em zero. Então, chegamos à conclusão que, quando eu quero calcular a transformada da primeira derivada, isso é, na verdade, essa equivalência. Ou seja, calcular a transformada da primeira derivada é pegar o S, multiplicar pela transformada de S, menos o F calculado em zero. Entre outras palavras, a primeira derivada, que de fato eu preciso da transformada. Se eu souber quem é a transformada, está resolvido. Porque o F de zero eu consigo calcular para qualquer situação. Então, é isso que está sendo apresentado aqui do ponto de vista prático. Então, o que foi dito aqui é que queríamos demonstrar que a transformada da primeira derivada é, na verdade, S vezes a transformada desta função, menos a função y calculada em zero. Então, se eu substituir o y por f de t, fica mais fácil, né? Certo? Bom, essa linha de raciocínio vai me permitir, então, resolver uma questão como essa que está aqui. Bom, vou fazer ela direto aqui, só para vocês verem que o que eu estou fazendo com ela. Eu vou resolver de forma direta, porque eu já sei que a transformada da primeira derivada é, na verdade, S vezes a transformada do Laplace menos F calculado em, menos a função calculada em zero, certo? Bom, então, o que está aqui abaixo é a transformada da primeira derivada, perceba que poderia colocar ali também assim, né, cosseno de 4t linha, mas aí não fica legal, né? Então, aqui eu coloquei o diferencial do cosseno de 4t em relação à variável t, derivada, primeira derivada, certo? Bom, então, o que é a transformada da primeira derivada? É S vezes a transformada da função f de t. Mas quem é o meu f de t? O meu f de t é cosseno de 4t. Opa, então esse cosseno de 4t eu vou ter que ir lá para a tabelinha e identificar quem é a sua transformada. Olha lá. Cosseno de 4t é o cosseno de AT, onde o meu A vale 4. Né? Então eu tenho S sobre S quadrado mais A quadrado. Como o A vale 4, então eu vou ter S sobre S quadrado mais 16, correto? Eu vou ter S quadrado mais 16. S sobre S quadrado mais 16, que é a minha transformada de Laplace. Menos f de zero. Opa, f de zero, quem que é a minha função? É cosseno de 4t. Então, quando t vale zero, eu tenho cosseno de zero. E o que é o cosseno de zero? 1. Certo? O resto é algébrico. Então, peguei o S, multipliquei por S, deu S ao quadrado, sobre S quadrado mais 16. Cuidado que eu não posso desmembrar essa fração, tá certo? Eu poderia desmembrar aquilo dali se tivesse um produto ali no denominador, alguma coisa do tipo, certo? Ou tivesse o contrário, né? Se fosse o inverso ali, eu poderia. Menos 1, tá. O que eu fiz aqui agora? Peguei o S quadrado mais 16, multipliquei por 1, que é S quadrado mais 16, correto? Só por conta do menos, então ficou menos S quadrado menos 16. O S quadrado cancela com menos S quadrado, então fica apenas o menos 16, né? Denominador, S quadrado mais 16. Então, isso que está aqui é a transformada da primeira derivada desta função, cosseno de 4t, né? E aí, legal vocês perceberem que lá na tabela não tem, né, transformada de derivadas, né? Certo? Então, daí surge, então, a necessidade, né, dessa interpretação de que a primeira derivada, então, é S vezes a transformada do Laplace menos a função calculada em zero. Esse zero aqui é por conta daquela ideia que eu comentei com vocês, que nós veremos na próxima aula, que é a ideia do valor, né, valor inicial. Bom, então isso que está aqui me permite com facilidade calcular, né, a transformada do Laplace da primeira derivada, certo? Bom, agora vamos então
para a grande sacada, né? Se eu consigo calcular para a primeira derivada, então eu consigo calcular para a segunda derivada. Então, vou mostrar que dá esse negócio aqui, né? E que vamos generalizar para qualquer derivada, né? Então, legal agora é exatamente essa partezinha que mostra que se você conhece a primeira derivada, então tá tudo certo. Vamos lá. Então, olha só. A transformada de uma segunda derivada. Tá, e daí? Como é que eu vou resolver isso? Ora, eu vou usar a ideia da primeira derivada. O que está acontecendo nesse instante? Ao invés de primeira derivada, é segunda derivada. Certo? Então, aonde tem primeira derivada, eu substituo por segunda derivada. E, obviamente, né, a reação em cadeia, né, onde tem f de t, eu vou considerar, então, como primeira derivada. E é essa lógica que eu vou fazer aqui com vocês. Ó. Então, eu tenho S, o transformada do Laplace. Isso aqui está dizendo que se a primeira derivada me leva para a transformada da função, agora vai ser a transformada de quem? Da primeira derivada. Né? Menos quem? Se antes eu calculava a função em zero, agora eu vou calcular a primeira derivada em zero. Então, o importante é vocês enxergarem que o que eu fiz simplesmente foi trocar a ordem, né? Então, se era a primeira ordem aqui, primeira derivada, né? Agora é a segunda. Então, a lógica é a mesma, com um detalhe. Qual é a grande sacada? Eu já sei quem representa esse danado aqui, porque já resolvemos, né? Então, isso vai ficar assim, ó, S vezes, vou abrir um parênteses aqui, quem que é a transformada da primeira derivada? É S transformada de f de t menos a função calculada em zero. Tá certo? Isto é a transformada da primeira derivada, menos a primeira derivada calculada em zero. Então, o que eu vou fazer aqui agora é muito mais do ponto de vista algébrico, né? Operações algébricas. Vou pegar esse S, multiplicar, então eu vou ter S quadrado, melhorar aqui o quadrado, S ao quadrado, certo? Eita, quadrado danado, hein? Meu Deus do céu. S ao quadrado, a transformada de f de t, beleza? Menos, não posso esquecer que o S multiplicou esse e multiplica esse aqui também. Eu vou ter S, função calculada em zero, tá certo? Menos a primeira derivada, calculada em zero. Pronto. Então, isso que está aqui, eu já sei que isso que está aqui é, na verdade, quem? Isto é, S quadrado vezes a transformada do Laplace, né? Menos S vezes a função calculada em zero, menos a primeira derivada calculada em zero. Que beleza, né? Então, isso que está aqui é a transformada do Laplace da segunda derivada. Deixa eu ver quem é que está. Tem alguém perguntando alguma coisa aí, turma? Deixa eu ver. Começou a travar de novo? Não. Não, né? Tá com delay? Vou fazer o seguinte. Aqui tá normal, professor. Oi? Aqui tá normal, não tá travando. Tá normal? Ah, então tá beleza. Senão eu teria que desligar o aparelho ali. Pode ser que seja o aparelho, mas se tá ok. Beleza. Então, turma, voltando aqui. A gente chega, então, numa fórmula que calcula, né, a transformada da segunda derivada, né? E é isso que vai me permitir dizer que isso que está aqui é verídico, ou seja, de fato, né,
A transformada da segunda derivada é o s quadrado vezes a função calculada em s. Lembre que a função calculada em s, né? Lá eu chamei de f, né? Dá na mesma, né? O yzão é exatamente a ideia da função y e da sua transformada. Então, essa aqui é a transformada em s, menos s vezes y calculada em zero, menos a primeira derivada calculada em zero. Bom, daqui, turma, a gente já consegue, então, generalizar e dizer o seguinte, olha, o que está acontecendo? Se fosse, então, terceira derivada. Se fosse terceira derivada, a gente teria a mesma lógica aqui. Só que o s estaria elevado a n menos 1. Olha lá. A primeira derivada, o meu s estaria elevado a n menos 2. Também é legal vocês lembrarem que, né? Vamos só substituir aqui para vocês verem que isso é verdade. Eu vou pegar essa expressão que está aqui e vou substituir por algumas que a gente já conhece, né? Então, vamos lá. Então, olha só. Se eu quero calcular para n igual a 1, calcular para n igual a 1 é dizer nesse instante que eu quero a transformada da primeira derivada. Meu n vale 1, certo? O que é dito, então, nessa expressão geral? Que será s elevado a 1 vezes y é nossa transformada em s menos s elevado a n menos 1. Meu n vale 1, 1 menos 1 dá 0, s elevado a 0, né? Y, o meu y aqui é o f, né? Calculado em 0, certo? Óbvio que aqui você já consegue entender, né? Que aqui parou, né? Daqui não dá mais, correto? Então, isso que está aqui nada mais é do que S da transformada menos quem? F de 0. Que é exatamente a primeira derivada. E se o meu n vale 2? Se o meu n vale 2, eu estou calculando a segunda derivada. O que vai ser dito na segunda derivada? S elevado a n, meu n é 2, essa é a ordem da derivada, certo? Vezes a transformada do Laplace, menos, então perceba que tem sempre a transformada do Laplace, né? Menos S elevado a quem? N menos 1, o meu n é 2, portanto 2 menos 1 dá 1, vezes a função, que é f, calculado em 0. Ah, desculpem, né? É isso mesmo. Então, S elevado a n menos 1, vezes a função calculada em 0, menos... Perceba que eu ainda consigo calcular, né? Então, ainda consigo calcular aqui porque o meu n vale 2, né? Então, eu vou ter S elevado a 0, primeira derivada calculado em 0. A próxima aqui eu já não consigo, porque o n é 2. Né? Se o n fosse 3... Né? Então, isso que está aqui, de fato, é s ao quadrado, transformado no Laplace, menos s vezes a função calculada em 0, menos a primeira derivada calculada em 0, porque isso dá 1. Né? Quer dizer, do ponto de vista prático, essa generalização aqui me permite calcular qualquer derivada. Certo? Por exemplo, se fosse ao cubo, eu pararia por aqui, olha. Né? Se fosse a quarta, continuaria. Certo? Então, isso me permite, de modo geral, dizer que, de fato, né, essa expressão que está aqui, ela generaliza para qualquer derivada. Ou seja, a transformada do Laplace de qualquer derivada é facilmente calculada. Então, aqui a gente tem um exemplo, só para mostrar que dá certo, né? Então, seja a função f de t igual ao cosseno de 4t, obter a transformada do Laplace da segunda derivada, né? Então, pela fórmula, a gente já sabe que a segunda derivada, a transformada da segunda derivada é s² vezes a transformada
Menos, tá certo? Ou seja, isso já é fato. Então, é só substituir, né? Importante observar aqui, no linguajar aqui, né? Eu coloquei, então, ó, d ao quadrado, cosseno de 4t sobre dt quadrado. É importante lembrar que isso aqui é a segunda derivada, certo? Lembrando que não tem essa história de t quadrado, né? É a primeira derivada calculada em t e a segunda derivada calculada em t, né? É aquela ideia da derivada, não é nem mista, né? Derivada consecutiva, né? Segunda derivada consecutiva. Bom, o que diz a fórmula? Que eu pego o s ao quadrado, multiplico pela transformada do Laplace. Aí eu vou ter que pegar, então, o cosseno de 4t e ir lá para a tabela, que já fizemos no caso anterior, né? Que dá s sobre s quadrado 6. Beleza, essa é a transformada da função f de t, né? Menos f calculada em zero. Função calculada em zero. Vou lá, minha função é cosseno de 4t, quando t vale zero, eu tenho cosseno de zero. O cosseno de zero é, na verdade, 1, né? Então, eu tenho menos s que multiplica 1, certo? Menos primeira derivada calculada em zero, tá? Aqui é bom lembrar, né? Que a primeira derivada da função f de t é, na verdade, quem? 4 que multiplica menos seno de 4t. Ou seja, menos 4, né? E multiplica o seno de 4t. Quando o meu t vale zero, então, de fato, a gente está falando do seno de zero. O seno de zero, que bom, né? O seno de zero é zero. Né? Então, esse menos 4 vezes o seno de zero vai dar zero. Conclusão, peguei esse s quadrado, multipliquei por s, deu s ao cubo, tá? Sobre s quadrado mais 16, menos s. Bom, o que eu fiz agora? Vou pegar esse s quadrado mais 16 e vou multiplicar por menos s. Tá? S mais 16 vezes menos s vai dar menos s ao cubo menos 16. O s ao cubo cancela com menos s ao cubo, então sobra o menos 16s, né? Faltou o s aqui, né? Menos 16s. É isso aí. Sobre s quadrado mais 16. Fechou. Ou seja, calculamos a transformada da segunda derivada, né? Utilizando a tabela que diz que a transformada da segunda derivada é s quadrado vezes a transformada. Então, turma, importante aqui nesse tipo de questão é vocês conseguirem entender que vai estar sempre presente quem? A transformada da função. Transformada do Laplace da função estudada. Certo? Então, sempre teremos esse tal de f de s aqui, que é exatamente a transformada do Laplace que a gente consegue buscar na tabela. As outras particularidades aí são calculadas em relação ao valor inicial. Então, essa segunda derivada aqui mostra exatamente a ideia que eu comentei com vocês do problema de valor inicial. O problema de valor inicial, normalmente, ele é usado para calcular o instante zero e a primeira derivada. Então, a segunda derivada está em evidência que, de fato, estamos diante de um problema de valor inicial. Bom, aqui então está a tabela, né? E essa é a ideia. Então, a ideia aqui é que, vamos devagar, né? É que vocês consigam fazer uma atividade voltada para esse conteúdo. Deixa eu achar aqui onde é que está no Class, né? Deixa eu achar aqui. Peraí. Atividade de vocês eu coloquei no Class. Eu até poderia trabalhar equações diferenciais já com vocês, turma. Só que eu acho que o tempo nosso é né? E que vocês, de certa forma, precisam também treinar, né? Senão não adianta nada, né? Então tá aqui, ó. Uma atividade, onde no primeiro instante eu peço para vocês aqui calcular a transformada do Laplace observando que é uma translação, certo? Mas, como vocês viram, né? Esse tipo de função está lá na tabela. Então, é só
resolver de forma direta. Então, 1, 2 e 3, você consegue resolver direto, certo? O 4 e o 5, aí trabalha com a primeira derivada e a segunda derivada. Aí já exige um pouquinho mais de trabalho, utilizar essa linha de raciocínio aqui, e no final das contas, apenas considerem aí, turma, eu coloquei Y aqui, né? Mas o Y é o nosso FDT. O que está entre parênteses N ali, né? Tem a ver com a ordem da derivada, beleza? Y em S é a nossa transformação. Para ficar um negócio mais, vou tentar fazer isso. Apesar que lá já mostrei para vocês, está tudo certo, né? Eu já, cadê? Não, aqui. Aqui no lugar do Y lá eu chamei de transformado Laplace, isso mesmo. Bom, mas de qualquer forma, vocês dando uma pesquisada aí, vocês encontram fácil, né? Beleza? Vamos tomar um cafezinho e já vou para tirar a dúvida de vocês. Certo? Vamos ali rapidinho. Deixa eu só parar essa apresentação. Ah, não. Se eu parar a apresentação, não aparece a atividade.